Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa webconferência especial do bloco das aulas de laboratório da disciplina de Ecologia de Populações da Unemat Campus de Alta Floresta. E hoje nós temos o prazer de aprender um pouquinho com a Eliana Paixão, professora, pesquisadora, doutora em ecologia, que trabalha na UFMT atualmente. Eliana, seja bem-vinda, fique à vontade, pode dar o seu show. Olha, muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostei do show. Eu sou doutora em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, assim como a professora Liliane, e eu trabalho atualmente aqui no campus da UFMT de Cuiabá, e a minha área de atuação é Ecologia da Vegetação de Áreas Úmidas, né? Então, tudo que fala de áreas úmidas, geralmente a gente tenta aprender um pouquinho mais e passar um pouquinho mais. No meu doutorado, eu fiz o uso dos anéis anuais de crescimento. E eu me apaixonei e é uma coisa assim que para mim é fantástica. E tudo que eu puder fazer para aprender um pouquinho mais, ou para ensinar, compartilhar, vamos dizer assim, conhecimento, eu faço, porque é minha paixão. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse fantástico mundo dos anéis, né, dos anéis anuais de crescimento das árvores, e eu espero que vocês se apaixonem, ou pelo menos gostem, assim, como eu também gosto bastante dessa área. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o áudio e perguntar, e se ficarem receosos, pode fazer no final também, mas pode abrir o áudio e falar a qualquer momento que eu paro e explico o que vocês precisarem, ok? Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar nessa palavra complicada, dendrocronologia? Quem ouve essa palavra, dendrocronologia, pela primeira vez, fica um pouco assustado, porque isso aconteceu comigo. Essa palavra me foi apresentada num evento, num congresso, onde eu fui participar só porque eu precisava de ter algumas horas no mestrado, algumas horas a mais para completar a carga horária. E o nome me assustou um pouco e eu fiquei bastante curiosa. E eu fui assistir para ver do que se tratava. Foi aí que eu me perdi totalmente, me apaixonei pela dendrocronologia. Mas o que é essa dendrocronologia? O que faz essa dendrocronologia? Bom, como a maioria dos nossos termos, né, da biologia, ela é de origem grega e significa o estudo dos anos ou a idade da madeira, o tempo, que no caso das árvores seria a idade. Mas como? Como assim? Para que serve isso? Bom, como eu falei para vocês, é uma ciência que estuda a idade das árvores. Mas como? Através dos anéis anuais de crescimento. E o que são esses anéis? Para que serve? Esses anéis, eles nos proporcionam, vamos dizer assim, estudo sobre a ocorrência dos fenômenos ecológicos que ocorreram no passado, principalmente, e averiguar como que está a dinâmica populacional de uma determinada área. Dinâmica populacional do quê? De árvores, visto que a gente está trabalhando com anéis de crescimento de árvores. Como assim? Bom, às vezes a gente precisa saber a idade de um determinado estande. Nós podemos usar dendrocronologia. Eu preciso fazer um manejo de uma determinada espécie. Eu posso usar dendrocronologia. E eu quero saber como que aquela espécie está se comportando no que diz respeito ao crescimento dela frente ao El Niño, à Laninha, à quantidade de chuva, ou, vamos dizer assim, a quantidade tanto para a máxima como para a mínima, e assim sucessivamente. Então, todos esses fenômenos que eu acabei de citar, podem ser usados, e a dendrocronologia está aí para isso. Então, esses anéis são fantásticos. Sim, eles são fantásticos. Eles funcionam como se fosse um arquivo, e é onde fica registrada todas as condições do ambiente onde a árvore está vivendo, onde ela está habitando naquele momento. E essas informações são de uma grande relevância, principalmente para pesquisa ecológica. Para vocês terem uma ideia, é possível descobrir até do que uma árvore morreu. Porque às vezes a gente chega num determinado local e a árvore está lá seca. Aí a gente olha, meu Deus, essa árvore morreu, mas ela não tem injúria, ela não passou por nenhum outro estresse. Por que ela morreu? Muitas vezes, principalmente em locais onde querem se fazer algum tipo de construção, é incrível como acontece uma mortalidade alta de uma determinada espécie.
Ah, mas o que aconteceu? Morreu, não tem nenhuma injúria, não tem nenhuma outra marca. E o que pode ter acontecido, então? Ah, foi morte natural. Nem sempre é assim. Então, se a gente pega um disco dessa árvore e vai analisar os anéis de crescimento, a gente pode descobrir, por exemplo, se foi aplicado algum tipo de defensivo, algum tipo de, vamos dizer, substância para que essa árvore venha a morrer. E acredite, isso acontece. Mas e aqui nos trópicos existe isso? Existem esses anéis de crescimento? Bom, nas regiões temperadas, isso é muito visível. Por quê? Porque na região temperada ocorre uma variação de temperatura muito grande. Então, as árvores marcam muito bem. Então, eu coloquei aqui uma figurinha para vocês, né? Vocês já tiveram aula de anatomia vegetal, eu acredito que já tenham tido. Então, a árvore forma essa camada aqui de câmbio. Xilema, floema, a árvore cresce muito bem, obrigada. Quando a temperatura baixa demais, ela faz o quê? Ela cessa esse crescimento. Quando ela cessa esse crescimento, então forma essa camada de parênquima mais escura aqui, que é o anel de crescimento. Mas por que tem variações na largura desses anéis? Aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente que pode variar. Desde uma temperatura muito elevada, como acontece nas regiões temperadas, como uma quantidade de precipitação que vai ocorrer em determinada região. Bom, então as árvores, elas cessam o crescimento quando? Quando existe, vamos dizer, um período que não é propício para ela crescer. Então, ela não vai ficar gastando energia à toa. Então, ela prefere parar o crescimento dela e economizar energia para uma outra coisa, como, por exemplo, a formação de flores e frutos que ela precisa para perpetuar sua espécie. Mito ou verdade? Por muito tempo mesmo, ficou-se estignado que nos trópicos não existia anéis de crescimento, porque nós não temos uma variação na temperatura, nossa temperatura ela oscila muito pouco. Então, que isso não era suficiente para que ocorresse, então, a formação dos anéis anuais de crescimento. Todavia, já tem 100 e tantos anos que essa afirmação caiu. Então, é um mito. Nos trópicos, existe, sim, a formação de anéis anuais de crescimento em árvores. Bom, mas eu tenho que tomar algum tipo de cuidado? Sim, temos que tomar vários tipos de cuidado. Quando a gente vai fazer coleta, geralmente a gente pensa assim, não quero matar a árvore, então eu não vou cortar um disco da árvore, como vocês estão vendo aqui nessa figura. Mas qual é a importância do disco, de cortar esse disco? Vocês podem ter certeza que tem uma importância. Quando a gente vai para uma lupa analisar esses anéis, que aqui estão essas faixinhas um pouquinho diferentes, cor mais escura, a gente pode observar se a árvore marcou 2 vezes, se tem algum anel que é falso, se tem algum anel que está ali, mas ele foi corrompido, e assim sucessivamente. É um cuidado que a gente deve ter aqui nos trópicos, mas que também ocorre na região temperada. Então, isso não é um problema para que a gente possa desenvolver esse tipo de pesquisa aqui nos trópicos. Tá, mas como que é formado, então? Porque eu falei para vocês que na região temperada, isso ocorre por conta das baixas temperaturas. Já nos trópicos, nós não temos essa temperatura tão formada, tão marcante, vamos dizer assim. Então, como que acontece? Bom, nas regiões de terras firmes, ou nas florestas de terra firme, ou ecossistema terrestre, porque nos livros traz todos esses nomes, a formação do anel vai ocorrer quando existe uma redução na disponibilidade de água. Aí, como eu falei para vocês, para poupar energia, a árvore cessa o crescimento. Isso em regiões de terras firmes, né? E na região alagável? Na região alagável é o contrário, é quando existe uma quantidade muito grande de água. Quando as árvores ficam muito tempo debaixo d'água, ou pelo menos metade do seu tronco fique debaixo d'água por um determinado período de tempo, as funções ecológicas e fisiológicas dessa planta acabam por não conseguir desempenhar tudo aquilo que ela precisa. Então, o que ela faz? Ela também entra em estágio, vamos dizer, de dormência cambial, porque aí ela não vai estar gastando a energia dela com o crescimento e vai poupar essa energia para as próximas atividades fisiológicas que ela
porventura, vai precisar. Eu montei aqui uma animaçãozinha para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Essa dinâmica que eu vou apresentar agora, ela funciona para ambientes terrestres, ou seja, não é região alagada. Por que eu coloquei dois diagramas aqui? Um é onde a quantidade de precipitação é muito grande. A outra é uma quantidade menos, vamos dizer, mais reduzida, menos proeminente, como no modelo de cima. Então, vocês prestem atenção, usem a imaginação de vocês. Então, aqui está o câmbio. A árvore está dormindo, né? Tá sem atividade cambial nenhuma. Aí começa, então, o quê? O período da chuva. Então, até agosto não tem chuva, setembro também não, mas em outubro já começa a cair as primeiras gotas, pelo menos quando a gente não tem nenhum problema climático. Aí começam as chuvas e o que vai acontecendo? As árvores começam, então, a sua atividade cambial retomada. Então, a árvore começa a crescer. Beleza. Quando chega em abril, essa atividade já vai dando uma diminuída, porque a quantidade de chuva também vai diminuindo. Já nos próximos meses, de março, de maio e junho, essa atividade para. Por quê? Porque já não tem mais água. Então, a atividade cambial para, porque a árvore já vai começar a sentir o estresse da falta de água. Então, se vocês olharem, vocês veem que cresceu durante o período da chuva, mas durante o período da seca, ela para o crescimento. Aí vocês podem se perguntar, por que em cima está tão largo e embaixo está um pouco menos? Então, quando a precipitação é maior, a árvore cresce mais. Quando a precipitação é menor, a árvore cresce menos. Ah, tá. Mas o que acontece esse ano já influencia no crescimento desse ano? Ou o que acontece esse ano só vai influenciar depois? O que ocorre de precipitação esse ano vai influenciar o crescimento do ano seguinte. Por quê? Porque a árvore faz reserva. Então, tudo que ela conseguiu reservar esse ano, ela vai usar na próxima estação de crescimento do ano seguinte. Mas, o que eu queria que vocês tivessem nesse momento era uma ideia de como que acontece o crescimento quando eu tenho aí duas quantidades de precipitação muito diferenciadas. Tá, isso nas áreas terrestres. E nas áreas alagáveis, como que acontece? Nas áreas alagáveis, vocês estão vendo aqui, ó, o anel com essas marquinhas aqui, bonitinhas. Isso daqui é de um IP amarelo, também buia áurea. Ocorre ao contrário. Como assim? A árvore está lá na sua população, no campo, ou numa formação de paratudal, como é o caso dessa daqui. E aí começa, então, o período de chuvas. Não demora muito, o rio Paraguai extravasa, e aí ocorre o quê? O nível da água sobe. No Pantanal, esse nível da água não chega muito alto, ele pode chegar a 5, 6, em alguns locais, 8 metros. Isso é difícil acontecer. Já na Amazônia, isso acontece com frequência, principalmente em Manaus, Pará e Amapá. Então, olha só, quando eu fui visitar uma área lá na Amazônia, a gente via que ficava até 20 metros debaixo da água. Imaginem uma árvore de 30 metros, onde 20 metros dela está coberto de água. O que acontece? Chega um determinado momento que ocorre a hipoxia ou anoxia nas raízes. Ocorre o quê? A falta de oxigênio. Esse processo interfere todo o transporte de água dentro da planta. Sendo assim, o que vai acontecer? A atividade cambial vai ter que parar, ela vai ter que ser diminuída, porque a árvore vai morrer se ela continuar tendo atividade cambial. Então, ela reduz a atividade cambial dela e aí ocorre a formação do anel de crescimento, que eu botei aqui um zoom bem grande para vocês verem. Tá? Tá, até aí tudo lindo. E como que a gente coleta e aonde que a gente aplica, né, esses lindos e maravilhosos anéis anuais de crescimento? Para coleta, existem dois métodos. O método não destrutivo, que é esse daqui, e eu coleto com um trado de incremento, a gente chama de trado de Presley. É um equipamento mundialmente utilizado, então a gente vai introduzindo ele na árvore e depois a gente consegue tirar essa quantidade de madeira aqui.
Existe gambiarras, vamos dizer assim, né, que eu consegui fazer, mas não, isso não é foi uma ideia minha, eu adaptei de uma ideia de um professor da Exalc, e aí a gente manda fazer essa sonda e acopla no motosserra para fazer a coleta, e aí a gente tem uma quantidade maior de madeira. Mas qual é a vantagem disso? Bom, as árvores aqui na nossa região, elas têm uma densidade muito alta. E a árvore que eu escolhi para trabalhar tem uma densidade altíssima, que é a piúva. Então, esse trado aqui é muito mais rápido e é muito mais, vamos dizer, eficaz do que esse daqui. Esse daqui, quando a árvore tem uma densidade muito alta, geralmente a moça acaba quebrando. Neste caso aqui, isso não ocorre, porque a quantidade de madeira é maior, então isso não vai acontecer. Mas a metodologia funciona do mesmo jeito para os dois métodos de coleta. E, infelizmente, a gente precisa, muitas vezes, de ter o outro método, que é o método destrutivo, e aí a gente precisa sacrificar a árvore. Por que é legal a gente ter, pelo menos, alguns discos da espécie que a gente vai trabalhar, e não só essa quantidade de madeira aqui que a gente chama de bagueta? Por que as baguetas não são tão eficazes? Não, elas são eficazes sim. Todavia, se a gente tem um disco, a gente percorre o disco inteirinho e comprova se essa árvore tem anéis falsos, ou se tem anel faltante, ou coisa parecida. Então, por isso que é interessante a gente ter também alguns discos, não só as baguetas, como coleta para o trabalho. E no laboratório? É no laboratório que a mágica acontece, né? Eu esqueci de falar para vocês, pessoal, o seguinte: quando o método é destrutivo, aí não tem jeito, a árvore vai morrer porque a gente vai cortar. Mas, quando eu faço essa coleta não destrutiva, eu preciso fechar esse buraco que o trado deixa na árvore. Então, o que a gente faz? A gente coloca cera de abelha. Como esse trado muito grande, não há cera de abelha que doente nem meu bolso. Então, o que a gente fez? A gente conversou com o professor de microbiologia, ele deu uma ideia da gente comprar cabo de vassoura, passar a cera de abelha aí em volta, e aí a gente tampa o buraco. Isso aqui é legal para vocês terem uma ideia da dimensão do buraco que fica na árvore. Então, ele cabe um cabinho de vassoura. Nós cortamos, né, bem pequenininho, e aí a gente passa a cera de abelha ao redor desse tronquinho, desse cabinho da madeira, e aí a gente encaixa na árvore. Por que a gente faz isso? Bom, se a gente deixar esse buraco aberto, pode acontecer de vir um patógeno ou um bicho fazer um estrago nessa árvore e até matar essa árvore, como a gente já viu em outros locais. Então, isso daqui é uma maneira da gente garantir que a árvore não vai passar por nenhum outro estresse, porque essa coleta já é um estresse suficiente para ela. Se ocorrer de outra doença chegar nesse orifício aqui, aí a árvore não aguenta, né? Aí a árvore morre. Bom, voltando para o laboratório. Eli, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu fiquei com dúvida. Você faz só uma coleta em cada árvore, ou essa árvore que você coletou agora, você pode voltar a coletar, tipo, daqui uns 2 anos, você pode voltar a coletar da mesma árvore ou não? Eu posso sim. Como a aula era só de 1 hora, eu não coloquei muita coisa, mas se você quiser, a gente pode fazer o acompanhamento. Inclusive, esse buraco que a gente faz, ele é super interessante. Se eu daqui a uns 5, 6 anos, ou 10 anos, eu queira ir lá e fazer uma coleta do lado, né? Não pode ser aqui, por exemplo, do ladinho do buraco onde foi feito. Ele tem que fazer sempre perpendicular, porque se eu faço do ladinho, eu posso deixar alguns anéis de fora. Então, o interessante é fazer sempre perpendicular. Então, o que acontece? Vai estar marcado a cicatriz da minha primeira coleta. Olha a cicatriz só! Fica. E aí, essa cicatriz que fica é muito legal, porque você pode, como ainda tem gente que duvida da formação dos anéis, você mostra, ó, eu coletei em 2014, tá vendo aqui? Hoje é 2020, eu coletei de novo, e aqui tá a cicatriz e mais 6 anos de anéis formados. Como se fosse uma marcação, né? Marcação. Isso também ocorre, Liliane, com fogo, quando a espécie passa por um ataque de insetos. Tudo isso fica registrado. E é bem legal, porque fica marcado mesmo no câmbio da árvore, né? Na madeira da árvore. Isso é muito legal. Tem uma técnica que foi usada nos trópicos para comprovar que realmente existia os anéis anuais, que chama janela de Marriott.
Essa janela de Marriott tem quase o mesmo princípio da coleta do trado de presa. Só que na janela de Marriott só faz um buraco menorzinho, né? E não precisa atingir grandes profundidades, né? Desde que acabem atingindo ali o câmbio, já é o suficiente. Daí forma uma cicatriz ali e os anéis continuam crescendo. Então, quando você corta, fica marcado lá naquela região a cicatriz do ano que você cortou, do ano que você fez a janelinha de Marriott. Posso continuar? Pode, brigadão, viu? Bom, no laboratório é que são elas, né? É lá que a gente vai lixar esses discos cortados em campo. Muitas vezes eles chegam do campo assim. Quando a pessoa que está usando motosserra é bom, quando ele sabe do que ele está fazendo, o disco vem muito bom. Mas às vezes, né, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E aí, às vezes, essa coleta chega aqui um pouco deformada, né? Então, a gente demora um certo tempo, vamos dizer assim, para nivelar esse material. Quanto mais bem lixado for esse material e mais bem polido for esse material, melhor serão as minhas imagens. Essa imagem aqui é de um monitor de TV mesmo, que a gente tem no laboratório, eu coloco na lupa, e aí eu consigo olhar aqui nesse monitor e ver se já está bem polido, se os anéis estão bem evidentes, e assim sucessivamente. Como que você faz isso? Eu faço isso nesse material lindão aqui, nesse equipamento lindão aqui, que a gente chama de lintável. A lupa é acoplada num sistema, né, de imagens, e aí o que eu estou olhando aqui, ele vai aparecendo aqui no monitor. Para o disco já é um pouquinho mais difícil, mas é aí mesmo que eu faço. Só que eu preciso de ajuda. Quando eu vou usar o disco para fazer as medições, alguém tem que segurar o disco para mim. Quando é só bagueta, não, porque é fácil, né? Eu coloco aqui o suporte de madeira e eu vou correndo, ele desliza, né? Então, eu vou correndo devagarinho e vou marcando a largura. Primeiro eu marco todos os anéis, para ver se realmente está marcado. Depois eu vou medindo a largura desses anéis para eu poder fazer correlações mais tarde. Quando eu trabalho com um disco desse tamanho, esse disco aqui era bem grande, aí eu preciso que alguém segure ele para mim, para que eu vá fazendo, então, a medição. Porque eu não tenho muita confiança, vamos dizer assim, de eu segurar o disco e alguém fazendo a medição. Eu prefiro que eu faça isso. Então, geralmente, um aluno, quando eu tinha alunos de PIBIC, ou o meu técnico é que segurava o disco para mim enquanto eu ia fazendo as leituras. Tá, até aí, só falei das maravilhas da dendrocrinologia, mas e aonde que ela é aplicada nas regiões tropicais? Qual é a aplicação dela? Quais os benefícios que ela pode trazer para nós? Depois que eu fiz o polimento, a marcação e a medição desses anéis, eu posso fazer, então, uma correlação com o clima. E aí, essa ciência, ou essa ferramenta, vocês também podem encontrar ela na literatura como dendroclimatologia, ou dendroecologia. E aí, o que eu faço com isso? Com a largura desses anéis, eu formo índices. E aí, com esses índices, eu faço correlação com, principalmente, né, quando a gente fala de dendroclimatologia, a gente está falando de El Niño, os eventos de El Niño, que ocorrem no Pacífico e no Atlântico, que é o que tem, vamos dizer assim, influência sobre a nossa região aqui no Centro-Oeste. Outro tipo de correlação que eu faço também é com a precipitação e a temperatura, que, embora varie pouco, ela também pode ser usada. Aqui eu coloquei as medições que eu fiz para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, da tabebuia áurea, né, do IP amarelo. Então, tem umas correlações que ficam bem legais, tem outras que já não ficam tão legais assim. Essa escura aqui é a média, mas essa daqui ficou bem bonita, ficou fantástica essa correlação. E aqui eu mostro para vocês a correlação com a precipitação. Então, olha como que fica legal quando eu pego essa média, o índice, né, do crescimento deles e faço a correlação. Essa correlação pode ser feita com várias variáveis. Não precisa necessariamente ser precipitação e temperatura. Eu posso usar também, como eu falei para vocês, o El Niño, a Laninha, e assim por diante.
Mas a minha paixão maior não é a dendroclimatologia, não. Minha paixão maior é com o manejo. E eu posso usar esse crescimento, né? Aqui eu coloquei 2 curvas de crescimento. O que são esses risquinhos aqui? Esses risquinhos aqui é o crescimento da árvore durante o período de vida dela. Então, ela começa no ano 0, ela não tem crescimento, e aí ela vai crescendo. No Mato Grosso do Sul, que é esse gráfico aqui, ela cresce um pouco mais rápido. Então, se vocês olharem, vocês vão ver que árvores com 20 anos já estão com 30 de DAP. Aqui, com 20 anos, elas ainda não atingiram esse DAP, esse diâmetro da altura do peito. O que pode explicar isso é o seguinte: no Mato Grosso do Sul, onde eu fiz as coletas, a precipitação ocorre junto com a precipitação aqui do Mato Grosso, ocorre no mesmo período. Só que a inundação é tardia. O que faz com que a região do Mato Grosso do Sul inunde, alague, é a água que vai daqui do Mato Grosso. Então, existe uma dissincronia de inundação. No Mato Grosso, na nossa região, a inundação ocorre junto com a precipitação. Começou a chover, o Pantanal enche. No Mato Grosso do Sul, não. Ela precisa que toda a água daqui desça até lá, e aí é que vai ocorrer a inundação. Então, essas espécies de lá, elas têm menos, vamos dizer, menos falta de água. Então, elas têm uma disponibilidade hídrica maior, que não chega a atrapalhar o crescimento dela e, consequentemente, fazer com que ocorra uma dormência cambial. Então, ela tem essa vantagem, vamos dizer assim, sobre as espécies aqui do Mato Grosso. Uma outra coisa que é interessante, que a gente consegue fazer, é o modelo de crescimento do diâmetro dessa árvore. E através desse modelo de crescimento diamétrico, é que a gente vai conseguir, então, trabalhar com o manejo. Como assim? Através desse modelo aqui, eu vou conseguir, então, criar esses modelos aqui. E é através desses modelos aqui que eu consigo o diâmetro mínimo de corte. Esse diâmetro mínimo de corte, ele é aplicado somente para uma determinada espécie. Então, é uma população que você pode usar. Você não pode usar o modelo de crescimento, por exemplo, do paratudo, da tabebuia áurea, para o jatobá. Não, cada população tem que ter o seu modelo de crescimento diferente. Então, a aplicação que eu acho assim, mais interessante para nós, daqui dessa região, seria o manejo de conservação da espécie. Então, através desses modelos de crescimento, tanto em diâmetro quanto em volume, a gente consegue, então, ter um diâmetro mínimo de corte para cada população. Vocês viram que para Mato Grosso tem uma diferença quando comparado a Mato Grosso do Sul. Então, o mesmo diâmetro que eu uso, por exemplo, aqui no Cerrado, eu não posso usar na Amazônia, mesmo se essa área da Amazônia não for uma área que inunde, se for terra seca, terra firme. Por quê? Porque vocês viram que, ó, aqui, por conta dessa diferenciação na inundação, olha a diferença que tem do diâmetro mínimo de corte de uma espécie para outra. Então, cada população deve ter o seu diâmetro mínimo de corte definido. Então, é interessante que cada manejo faça direitinho o seu modelo de corte, né, de diâmetro mínimo de corte, para que ocorra aí, então, um manejo sustentável da espécie e não colocar essas populações em risco. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos dos anéis de crescimento. Essa himeneia aqui é do Pantanal, né, óbvio, coletei tudo lá. Olha que bonito que estão esses anéis aqui. Pelo menos, para mim, são lindos. A piúva já é diferente, a madeira dela é escura, tem uma densidade altíssima e é bem escura. Então, a gente precisa dar um polimento muito grande nessa madeira. Muitas vezes, a Liliane até presenciou, ela estava aqui em Cuiabá, e eu ia fazer essas medições dessa espécie à noite, porque quando o laboratório fica escuro e eu acendo a luz da lupa, aí os anéis ficam mais evidentes. Então, era assim que a gente trabalhava. Vocês observam que aqui no Mato Grosso do Sul, ela também tem uma madeira mais escura. Parece até que são espécies diferentes. E quando eu venho para o Pantanal do Mato Grosso, essa madeira é um pouco mais clara. Por mais que ela ainda seja escura, ela tem uma tonalidade diferente. Aí eu coloquei aqui o modelinho, né, para vocês compararem. Então, assim, o jatobá tem
uma camada de parênquima aqui, que é a formação do anel, muito mais evidente do que as outras, mas isso não dificulta e nem inviabiliza a aplicação da dendrocronologia. Era isso. Ele... Pode falar. Oh, parabéns, obrigada pela apresentação. Ei, deixa eu pedir uma dúvida. Teve um dos slides que você estava... Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Ou tá alto demais? Tá bom? Então, teve um dos slides que você estava falando da metodologia, tinha uma bolacha que você chama, que tira aquela fatia inteira. Como é que você chama aquilo? Disco. Disco! O disco, tinha um disco assim do lado. Daquele disco, você se lembra quantos anéis tinham aquele disco lá, aquela árvore? 157. 157 anos, eu posso dizer? 157 anos. Nossa, e qual foi a árvore, tipo assim, mais antiga? Qual foi o máximo de anéis que você já conseguiu ver numa árvore? E qual é a espécie que é? Aqui, para o Pantanal, foi 273. Qual espécie? Para tudo. Piúva, que é o Androanthus, né, que antigamente era a Tabebuia epitafila. Agora, quando eu fiz um curso com o Tomazello lá em Piracicaba, na Exalc, e lá a gente viu árvores centenárias, assim, que tinha 500 e poucos anos. É muito interessante. Na Amazônia, isso ocorre, porque no laboratório de endocrinologia de Manaus tem. O problema do Pantanal é o quê? A inundação faz com que essas árvores tenham a sua vida um pouco reduzida, porque tem muito cupim, porque o ambiente favorece isso, tem muito, como que fala? Reviramento, aqui o pessoal fala reviramento de árvore, mas é quando a árvore cai, porque vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas se não souberem, a Liliane vai explicar isso para vocês depois, vocês podem cobrar dela, que no Pantanal, por conta da inundação, muitos sedimentos são carregados, né? Esses sedimentos são tudo que está em cima do solo, inclusive o próprio solo. Então, cada inundação que vem leva um pouco de solo para dentro do rio e vai carregando tudo isso. Consequentemente, as árvores vão ficando com as raízes mais expostas. E aí, um vento que é muito grande, vamos dizer assim, muito rústico, acaba derrubando essas árvores. Então, é por conta disso que nós não temos, assim, árvores tão velhas. Mas essa de 273 anos que a gente conseguiu, foi única, a gente não achou mais. Então, a gente nem pôde usar ela na cronologia. Porque o interessante é que a gente tem, assim, vários indivíduos, né, que têm uma idade ali meio semelhante, porque quando eu pego uma população, e eu faço essa coleta dessa população, na hora que eu faço a medição e que eu vou colocando uma curva sobre a outra, elas vão batendo. Então, elas vão batendo. Então, se eu pego uma muito grande, dessa de 273 anos, por exemplo, eu não tenho outra para comparar com ela. Então, acaba... É verdade, fica um outlier. A gente tem um material bom, tem um material que foi remedido, porque a gente ficou, não, vamos medir de novo. E aí a gente mediu de novo, mas a gente não pode usar. A gente pode usar para quê? Para falar que a gente encontrou essa árvore com X idade, com essa idade. Mas não que a gente pode inferir qualquer outra coisa, né, sobre ela, infelizmente. Deixa eu fazer outra pergunta, então. Dentro dessa área que você ama, a gente viu seus olhinhos brilhando, assim, quando você falava de paixão, quais que foram os maiores entraves, as maiores dificuldades que você teve que sobrepor para atuar nessa área? Olha, a primeira coisa, assim, que a gente tem logo de início, é dentro da própria academia, né? Mas a árvore, você deve ter, você lembra, né, da minha defesa, assim, o problemão que foi. Mas existe anel de crescimento no Pantanal? Realmente isso não é mito? Tem como confiar? Eu não sei o quê. Não. Isso, para mim, é o primeiro entrave. Tirando isso, para mim, na minha época, foi muito tranquilo, porque a gente... Olha, tem uma participante nova ali. E a gente tinha muito auxílio.
Mas eu já vi colegas meus que não têm esse auxílio. E assim, gente, dendrocrinologia é maravilhoso. Mas a gente precisa ter um laboratório muito bem equipado. Muito bem equipado, que eu digo assim, a gente precisa ter um técnico que seja legal com a gente, porque você vai para campo, manusear esse tal desse trado não é fácil. Vocês viram que tem uma ali onde eu estou tradando, mas o que é aquilo ali? Aquilo ali é cambará. Cambará, qualquer um trada. Pode ter certeza que qualquer um de vocês que pegar um trado, vocês vão tradar, porque ela tem uma densidade baixa. Mas quando você pega uma aroeira, que a densidade é 90 e pouco, tem que ser um homem e tem que ser um homem forte. Porque o motosserra, por mais que ele ajude muito, porque aí né, ele não vai ter que tradar no braço, mas ele precisa ter força para empurrar o motosserra. E nisso, gente, eu nunca me atrevi a nem pegar, nem para fazer foto. Não, eu vou estar mentindo, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Eu já vi no Manaus um aluno que ficou sem a pele inteirinha da mão. Arrancou, porque isso tem uma força muito grande. E ele estava com esse trado na árvore e ele bobeou. E acho que soltou um pouco. O trado rodou na mão dele. A motosserra rodou na mão. Ai, meu Deus! Arrancou tudo da mão dele, tudo. Então, eu falei, não, deixa isso daí para os caras, né? Eles vão fazer para mim, eles estão acostumados. A gente fez bastante piloto, porque eu falei para vocês que a gente adaptou, né, isso lá com o Tomazelo. E esse material do laboratório não é um material caro. Essas brocas, né? A gente fala broca, que é aquele negócio de ferro que acopla na motosserra. O Presley, né? A sonda de Presley, ela é cara. Ela custa só a lâmina para que a gente introduz na árvore, né? Ela custa em torno de R$2.000. Então, assim, é muito caro. E a gente quebra muito no campo. E não tem como não quebrar, porque as árvores são muito pesadas, uma densidade muito alta. Então, e para tradar, tem que ter todo ali um mecanismo, tem que baixar o santo, né? Porque se você, dependendo do jeito que você pegar o trado, você mal colocou o trado na árvore, você já escuta um tec. Você lembra que você já chegou a ver uma Eu lembro, sim. Temperado, porque tem que aguentar altas temperaturas, e a hora que está tradando com motosserra, por exemplo, que é mais rápido, você vê fumaça saindo, porque esquenta pra caramba. Sim. A mesma coisa acontece com o outro trado. Mas primeira coisa que eu fiz foi conseguir tradar o cambará, fiquei feliz da vida. Então, agora eu vou tradar uma lixeira. A lixeira, ela é dura, e ela tem uma madeira extremamente... quebrei um trado. Meu Deus, R$2.000 indo pro saco. Aí, o meu técnico foi lá e quebrou outro. Falei, não, vamos parar, porque R$2.000, mais R$2.000 no campo só, não vai rolar. Vamos, né? E aí, a gente comprou esse outro, fez essa adaptação. Essas brocas que a gente acopla no motosserra, elas custaram R$700. O motosserra a gente pediu para o IBAMA, porque a gente tem cara de pau, né? Aluno tem que ser cara de pau. O professor é cara de pau. Isso mesmo, cara de pau, isso mesmo. Fui lá no IBAMA, falei, olha, eu sou estudante de doutorado, né? Uma pobre coitada, que não tem como comprar uma motosserra, porque a rubrica que a gente tem não permite comprar motosserra. Vocês fazem apreensão de motosserra? Muitos. Falei, ótimo, vocês podem me doar? Podemos. Quantos que a senhora quer? Falei, não, 2 está de bom tamanho. Aí eles me doaram 2 motosserras, e tem um detalhe, né? Eu tinha que ser uma motosserra que acoplasse nos trados que eu pedi para fazer. Você pede para fazer de acordo com a motosserra que você tem. E aí eu fiquei com esse material, fiz todas as minhas coletas, foram mais de 300 coletas só nesse trado do motosserra, não quebrou nenhuma. E show, né? Para esse trado, os técnicos mesmo do laboratório fazem essa afiação. Até aí, então, tá indo tudo maravilhosamente bem. Outra coisa que a gente precisa ter são lupas, né? Tem que ter lupa boa, porque como é que você vai medir o diacho do anel se você não tiver uma lupa boa? Tem que ter uma lupa boa. E você tem que ter um espaço só seu. E eu tinha um espaço só meu, você lembra disso? Lembro. Porque é cheio de moagem para você... Eu ia à noite me fazer medição, às vezes, dos anéis, porque durante o dia a pomba não aparecia de jeito nenhum. Aí, à noite, quando estava tudo escuro, inclusive a luz do laboratório desligada, aí liga a lupa, a luz... Aí aparece. Lupa, aí ela faz com que os anéis apareçam. Então, eu ficava lá até 10, 11 horas da noite fazendo medição de anel. Então, assim, tem alguns entraves, mas são superáveis.
né? Eu tinha uma boa lupa que é acoplada naquele sistema. Quem não tem essa lupa acoplada no sistema, como é que faz? Aí tem que ir para a lupa de mesa mesmo e fazer a medição lá, marcar, né? Na medição não vai marcar, e depois é que vai para o Lintab para ele fazer, então, a leitura da largura. Aí fica um pouco mais difícil, né? Então, eu sempre brincava que meu laboratório era rico, porque eu tinha todas essas coisas. Eu me lembro. Na turma do doutorado eu era aluna rica, porque eu tinha toda essa parafernália. Uma outra coisa que é interessante, mas assim, não inviabiliza também, é a câmera, né? Aquela câmera que faz as fotos, que projeta a imagem, né? Num telão. Porque eu fiquei quase cega na época do doutorado, porque eu ficava muito tempo na lupa. E aí, falei para minha orientadora, não dá, a gente precisa arrumar esse sistema, porque tá difícil. Daí ela falou, vamos então, você tem minha carta, tem minha autorização, tem carta branca para arrumar esse laboratório. Mas eu quero uma super tese. Falei, tá bom, dê dinheiro a mim que eu faço maravilhas. E aí a gente conseguiu, então, esse equipamento, ficou bem legal. Inclusive, eu acho assim, como é dinheiro público, é dinheiro de vocês também, se um dia vocês precisarem fazer um estágio, alguma coisa assim, sintam-se à vontade, porque é dinheiro de vocês. Eu ia bem perguntar isso, eu ia falar assim, Eliana, se por um acaso alguém daqui se interessar, tiver vontade de ir fazer um estágio, ou de repente até desenvolver uma pesquisa, alguma coisa assim, como que faz para ser parceiro desse laboratório rico? E depois que você responder, a Maísa quer fazer uma pergunta também, tá? Ah, tá. Então, Liliane, olha só, eu não vejo problema algum em ceder o laboratório. A gente precisa fazer uma parceria de cavalheiros, de damas, no caso. Mas aí, assim, é uma coisa que o aluno, ele pode fazer as coletas, não precisa ser aqui no Pantanal, pode ser na Amazônia, pode ser no Cerrado, pode ser onde ele quiser. E aí, ele vem para o laboratório, a gente tem praticamente tudo aqui. A única coisa que eu não tenho tudo agora, eu tenho algumas, mas não tenho tudo, são lixas. Porque lixa, a gente compra pacotes de lixa, mas a gente usa muito as lixas de granulometria menores, que é para tirar aquelas imperfeições da madeira. E aí essas outras, né, eu começo com uma lixa de 50 e vou até a lixa de 2000. Então, ou seja, eu passo por várias granulometrias. E quanto mais polida tiver essa amostra, vocês podem ter certeza, mais fácil fica para vocês olharem os anéis lá no monitor. A única coisa que a gente não tem tudo é lixa, mas eu tenho lixadeira. Eu tenho algumas lixas aí que já são de granulometria maior, 600, 800 e 1200. Essas a gente tem um monte. A gente tem, inclusive, suporte de madeira que eu consegui na época do doutorado. Como eu falei para vocês, a gente tem que ser cara de pau. E eu era muito cara de pau. Gente, hoje eu tenho vergonha de encontrar aqueles rapazes da universidade, porque eu pedia tudo. Cheguei lá um dia chorando, moça, eu preciso de suporte de madeira, porque a minha madeira é muito gorda, e eu falava assim, mim não tem onde colocar, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas dona, mas isso é muito difícil. Eu falei, não, você precisa me ajudar, não sei o quê. Aí ele falou assim, eu vou ajudar a senhora com 200 suportes, tá bom? Eu falei, tá ótimo. 200 suportes, eu colo 2 em cada um, vai dar 400. Só que ele me fez 200 suportes desse tamanho. Então, eu tinha que cortar no meio, porque não dava nem para manusear aquele trem. Então, eu acabei ficando com quase 1000 suportes de madeira para colar. E aí ele falou, mas para fazer essas canaletas, que eles falam canaleta, onde a gente cola, né, a madeira, eu não tenho como fazer. Eu falei, e como que a gente faz? Aí ele, se você comprar uma unha de gato, eu consigo. Eu falei, meu filho, eu compro até o gato, quem dirá a unha. Aí consegui comprar a tal da unha do gato, que até hoje eu também não ficou para lá, não sei o que eles fizeram com essa tal da unha do gato. Que eles fizeram esses suportes para mim. Então, assim, tem que ser cara de pau. E eu era muito. E o disco veio com muita imperfeição. Bota na caminhonete e vamos lá para a marcenaria da universidade. Aí eu chegava também chorando. Moço, você tem que me ajudar. Eu não vou conseguir fazer isso com a lixa, porque tá muito feio. Vem aqui. Aí botava numa lixadeira imensa dele lá, que com 5 minutos o negócio tava liso. Aí eu já ia pro laboratório e só ia fazer o polimento. Então, tem que ser... Então, assim, os entraves existem? Existe. Mas se a gente for cara de pau, que eu sou, Liliana também é? Sou muito. A gente consegue. E eu consegui, assim, maravilhosamente bem. Então,
Isso não é, sabe? Não tem como não desenvolver pesquisa se você tiver um pouco de incentivo. Assim. O primeiro incentivo, se você conseguir o primeiro incentivo, o resto você passa um óleo na cara e vai pedindo. Vai. Bom, agora para fechar, vamos ver a pergunta que a Maísa queria fazer. Uhum. Boa tarde, todo mundo está me ouvindo bem? Estamos. Boa tarde, professora Eliana. Primeiramente, parabéns pela... Meu Deus, que palestra maravilhosa. Amei saber um pouquinho mais sobre o que a senhora trabalha. E primeira coisa, eu acho que para ser um bom cientista, um bom pesquisador, tem que ter cara de pau. Descobri isso no início da graduação. Então, se você não tem vergonha de meter sua cara, você não vai conseguir fazer uma boa pesquisa. Você tem que viver com parcerias, então você tem que dar a cara a tapa. Aprendi desde cedo. Muito bom o que você falou. A minha pergunta é o seguinte, quando eu vi que você colocou lá, até brinquei que eu trabalhei muito tempo com anatomia vegetal, e aí de uns 3 anos para trás, aí chegou, antes era só foliar, aí a gente começou a entrar na caulinar, então eu fiz muito corte, igual ali você vê um todo, né, a gente faz os cortes para ver as partes pequenininhas ali do xilema e tudo mais, então eu me encantei por essa parte também. E aí, minha pergunta, eu não sei se você falou, eu dispersei e não prestei atenção, mas quando você disse assim que pode existir anéis falsos, como seria essa questão dos anéis falsos? Você poderia explicar novamente? Fiquei curiosa. Olha só, você já cortou lá, então você já conhece bem de xilema e de floema, né? Bonitinho que estão lá os dois. Aí, aqui nos trópicos, vira e mexe, a gente tem alguma coisa chamada chuva da manga, chuva não sei do que, principalmente aqui no Pantanal. O que a árvore pensa? Opa, começou a chover, já está na hora de eu começar a crescer. E aí ela dá aquele estilingado, assim, sabe, para o crescimento. Aí deu aquela chuva, fica mais 3 meses sem chover. Aí a árvore entra de novo em estágio de dormência. Aí, graças a Deus, esses anéis, geralmente, ele não pega a árvore inteira. Ele pega só um pedaço. Por isso a importância de ter o disco. Porque aí, quando a gente pega 2 ou 3 discos, geralmente você consegue ver onde que estão os ditos dos anéis falsos. Então os anéis falsos, geralmente, eles não vão se completar totalmente. Eles não completam. Né? Outra coisa que pode acontecer é ele se fundir com o outro. Tipo, sobrepor ao outro. Sim, aí, entendi. Então você fala, esse anel tá sobre esse daqui, não sei não. Aí você pega um outro disco, vai olhar, tá a mesma coisa. Então você já vê que é um anel falso. Uma outra coisa também, que eu nunca fiz, mas lá na Exal que a gente viu, é ataque de gafanhoto ou qualquer outro bicho. Que, sei lá, eles vêm, atacam uma determinada árvore, a coitadinha tá lá, fica pelada. Caiu as folhas, a árvore já entende que ela tem que parar o crescimento dela. Porque se ela continuar crescendo, ela não vai ter energia para a próxima estação de crescimento. E aí, o que acontece? Ela para o crescimento. Mas ela parou o crescimento não é porque ela estava com, né, vamos dizer, com um problema hídrico, ela estava com um problema de queda de folha. Porque a disponibilidade hídrica, ela vai fazer a árvore derrubar a folha, tanto quando é no alagado, quando é no local seco. Uma das primeiras coisas, vocês já estudaram fisiologia? Ótimo. Vocês lembram que a árvore, uma das coisas que ela faz para economizar energia é perder folha. Então, elas vão derrubar todas as folhas dela. Quando ela derruba as folhas, o sistema fisiológico dela, opa, para crescimento. Então, ocorreu fogo, ocorreu ataque de bicho, ou uma chuva fora de hora, pode causar essa formação de anéis falsos, infelizmente. Muito legal. E só mais uma duvidazinha. Pode terminar, professora, pode terminar. Então, mas tem, quando a gente está fazendo a cronologia, porque a gente faz o seguinte, a gente mede todos os indivíduos. Aí, depois que a gente mediu todos eles, a gente vai retirar, vamos dizer, os ruídos. E aí tem uma fórmula que faz ele faz uma média móvel de 5 anos para mais e 5 anos para menos. Então, ele retira esses possíveis ruídos. Então, assim, a gente pode fazer o trabalho com total segurança e tranquilidade, porque ele tem um fator de correção. Então, isso deixa a gente um pouco mais tranquilo também. Muito legal.
Gente, é muito interessante esse negócio de anéis, assim, de crescimento. Anéis de crescimento. Eu já tinha ido numa... Inclusive, professora, não sei, você não é estranha, não sei se eu te vi num congresso, eu já deve ter ido, porque não é estranho quando eu vi o seu rosto. Mas a minha outra dúvida, você disse assim, no trado, né, deixa o buraco na árvore, e aí vocês, para repor, para não entrar patógeno nem nada do tipo, vocês colocam, né, madeirinha ali com a cera. Não sei se a professora talvez vai ter essa informação, mas é mais uma curiosidade por eu gostar muito de anatomia. E também essa questão da fisiologia. Pode acontecer nessa de colocar madeira ali, né, nessa abertura, no início, talvez entrar com ar ali e causar talvez uma certa embolia ali nos vasos xilemáticos, no floema, e aí isso não pode talvez prejudicar a passagem de água, de nutriente para a planta também posteriormente? Já aconteceu de algum caso, não sei, de uma planta que vocês já coletaram há alguns anos, perceber, ainda mais na questão do Pantanal, né, que tem abundância de água, pode acontecer, entrar ar, formar bolhas de ar, e aí acabar acontecendo embolia, e não continuar o processo ali, né, da água chegar até a copa. Tá, então eu vou te fazer uma outra pergunta, já que vocês já entendem um pouco de fisiologia. O processo fisiológico ali de subida e descida da água na árvore, ele ocorre em qual região? Não é na região de todo o diâmetro, todo o tronco da madeira, todo o tronco da árvore? Então, aquele pequeno local ali onde a gente fez esse buraco, ele não vai ser tão prejudicial assim, porque a água vai subir, né, e vai descer pelos outros canais, né? Então, não sei se vocês já viram, quando faz casquinha, descasca algum ponto da árvore e fica aquele, a gente chama de anel, eu esqueci agora o resto do nome, mas é um anelzinho que fica grossinho, principalmente na parte de cima, que é quando os açúcares descem e aí tá rompido, ele não tem para onde ir, então ele vai fazendo tipo um acúmulo ali. Demora um tempo, aquilo vai se fechando, até que o trem completa de novo. Então, não há um problema, vamos dizer assim, que vá atrapalhar essa árvore. E como vocês já fizeram anato, vocês lembram que aquela parte de dentro da madeira, né, quanto mais próxima à medula, vamos dizer assim, ela não tem mais vida, né? O xilema que está ali, ele já não tem, né, não tem mais, a função dele é só água, só transporte de água. Ele não transporta mais, né, vamos dizer assim, os outros nutrientes, as outras coisas que a planta precisa. Uma coisa que a gente prestou bem atenção, e eu tive o cuidado de não fazer, é coleta casca a casca. Antigamente não. Na região da Mata Atlântica e de Cerrado, as árvores não têm um diâmetro muito grande. Tem algumas que têm, lógico que tem, né? Jatobá, cariniana, todas elas têm aí um DAP muito grande. Mas as árvores de menor DAP, os meninos estavam coletando, botava o trado de um lado e ia parar no outro. Então, pegava casca a casca. Aí a gente percebeu que teve uma mortalidade em alguns indivíduos. E a gente associou. Então, aí a gente não fez mais, né? Então, quando foi para eu fazer as minhas coletas, na verdade, gente, vamos ser sinceros, nem se eu quisesse ia dar, porque as árvores do Pantanal são desta grossura, meu trado não ia suportar e eu não ia ter nem onde guardar esses negócios. Mas, o que eu fui orientada? Não, você pode fazer uma coleta de frente e a outra perpendicular, que daí você vai estar pegando do mesmo jeito. Falei, cara, eu vou acabar matando a árvore. Para que eu vou fazer isso? Então, eu não fiz. Eu coletei um só e foi suficiente. E na hora da coleta, a gente tem que tomar cuidado com o indivíduo que você está pegando, porque tem uma coisa chamada supressão da madeira. Quem já fez aí anato deve lembrar. Então, se eu chego lá, tem uma árvore torta, corre dela, porque vai ter um monte de anel, onde ela vira, onde ela fica curvada, o sol bate aqui, então ela cresce maravilhosamente bem, mas aonde ela ficou curvada, os anéis ficam tudo amontoados, e aí é um inferno para fazer essa medição. Então, corra. Ah, professora, então se eu pegar todas as árvorezinhas que estão retas, eu vou ter sucesso? Depende. Porque se teve ali uma clareira, ela estava torta, e teve uma clareira grande, ela voltou para o lugar dela, porque isso ocorre, na Amazônia é muito legal, a gente consegue ver isso muito bem quando a gente faz o corte. A gente fala liberação e expressão. Ela está lá, coitada, atrás de sol, ela vai em direção onde tem um gap.
Aí, sei lá, qualquer evento que abra uma clareira, opa, voltei para o meu eixo. Aí, quando você coleta, você vê lá o diástolo dos anéis, tudo comprimido em algum ponto. Mas isso também não inviabiliza a pesquisa, não. Isso a gente supera. Não, acontece. Isso tudo a gente vai aprendendo como lidar, né? Isso em peixes também é assim. Para ver os anéis etários também. Tem escamas, tem vértebras, tem atólitos, que são magníficos para ver, muito fácil. Tem outros que é uma lamúria, minha filha, uma lamúria, sabe? Mas se você for ver com vértebra ou com escama, você consegue tirar várias, né? E comparar. Vou pegar essa daqui que dá para ver melhor. Mas o otólito não, o otólito tem um só, minha filha. É um só, você tem que ver naquele ali e pronto. A mesma coisa quando faz a coleta da árvore. Aquela amostra ali, você tem que ver ali, né? Não tem outra. Enfim, são ossos do ofício, né? A gente vai adaptando a metodologia. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu agradecer aqui eu não sei se pronuncia Micael mesmo, porque aqui na universidade tem assim uns nomes assim que você lê e depois você vê que não é aquilo. Então, ele lembrou aqui que é anel de Malpighi, obrigada, é esse mesmo. Que a gente, principalmente, a gente viu o pessoal da engenharia florestal. Eles costumam fazer esses experimentos e aí eles falam, professora, a gente fez isso. É isso mesmo. Tá bom, então. Mais alguma pergunta, gente? Não? Bora fechar, então? Eu quero agradecer, principalmente a professora Eliana Paixão, pela excelente palestra que nos deu para a gente viajar um pouco dentro do laboratório dela, né? Saber um pouquinho o que ela faz. De repente, aí, já pensou no futuro próximo, a gente conseguir fazer uma visita pessoalmente nesse laboratório? Quem sabe, né? Sonhar não custa nada, né? Então, vai que a gente consegue. Aí, parceria já tem, né? Só falta a gente conseguir. Só falta conseguir passar pela pandemia, conseguir um busão e a gente vai embora, vai mesmo. Olha, eu ficaria assim imensamente feliz, Liliane, em ter assim umas coletas aí da região. Gente, é como eu tô falando para vocês, cara de pau a gente tem que ter. Então, por exemplo, Eliana, eu quero fazer a coleta, mas eu estou sem o trato, né? E eu não tenho dinheiro para comprar, porque a gente sabe que nem todo, né? Não é todas as instituições que tem. A UFMT não é rica, não, gente, não tem. Eu tenho isso porque a gente tem uma parceria com o INAL, que é do CNPq, e na época ele liberou uma grana legal e a gente correu e comprou tudo que a gente precisava. Mas se for depender de UFMT mesmo, é só o ônibus para cá. E a energia que ele paga para me usar os equipamentos, só. Aí paga o técnico. Mas o resto a gente tem que correr atrás. Então, assim, o motosserra eu pedi para o IBAMA. Os trados o CNPq me deu. Tanto os trados caros quanto os outros não tão caros assim. Então, aí eu acho que vocês conseguem, por exemplo, ir num IBAMA da vida e conseguir um motosserra. Uhum. Se a professora for junto, então é mais fácil, tá? Aí vocês conseguem um motosserra. Conseguem um motosserra. Se vocês quiserem fazer isso, estou falando sério. Vocês só me perguntam assim, Eliana, eu preciso saber qual que é a classificação dessa broca sua. Eu empresto a broca para a Liliane. Vocês fazem as coletas. Escolhe, sei lá, uma população aí legal. Tem que ser no mínimo 30 árvores. E a gente faz um trabalho parceiro. Gente, é muito legal. Eu tenho certeza. Eu adoro. Acho muito lindo. Professora, se não tivesse ameaçado de extinção... Eu tô animada. É porque na trilha do meu projeto tem muita castanheira. Se não fosse, né? Eu tenho uma lá que eu quero muito saber a idade dela, mas não tem como. Mas se pudesse. Olha, por incrível que pareça, a castanheira é uma das árvores que tem a melhor anatomia para a dendrocrinologia. A dela pula na cara da gente. Olha que legal! Eliana, a Maísa, ela está fazendo mestrado, ela está fazendo estágio docência na nossa disciplina virtual e ela é orientada pela professora Ivone, aqui da Unemate. É no PPG Bioagro, né, Maísa? Isso mesmo. E aí nós temos umas parcerias aí nós tivemos, não com a UF, né? Nós tivemos com outros campos da Unemate, por isso que começou a vir caule para a gente fazer corte. Aí a professora Ivone é especialista aí na parte da anatomia vegetal, por isso que eu gosto muito. E aí eu falei lá da trilha onde está tendo meu projeto, porque ela tem uma castanheira que é a espécie-chave, que é a mais atrativa, ela é enorme, eu queria muito saber a idade dela, mas não tem como. A base da dendrocronologia, ou da dendroecologia, ou da dendroclimatologia é anatomia. É que assim,
a palestra, se eu fosse falar tudo, gente, eu ficaria aqui até 5, 6 horas da tarde, assim, de boa. Mas eu sei que vocês devem ter alguma coisa a fazer. Eu não tenho, mas vocês devem ter. Então, assim, para a gente ter uma ideia, a gente precisa conhecer a anatomia. Quanto melhor da anatomia a gente souber, mais fácil fica de você olhar e identificar esses anéis. E não pensem que, sem... Olha, na minha graduação, a gente não teve anatomia. Quer dizer, teve, mas foi uma anatomia assim, muito singela. Para esse tal desse doutorado, o que eu chorei até conseguir identificar direito. Sabe aquela coisa assim do tipo ensino, de repente eu aprendi? Foi isso que aconteceu. Eu dei aula bastante tempo no ensino médio, aí quando eu vim para fazer o doutorado, aquele livro acho que é de Viçosa, de anatomia, que eu nem lembro mais o nome da escritora, eu praticamente, pesado da glória, engoli aquele livro, para eu aprender, para daí fazer as aplicações, vamos dizer assim. Mas é assim que acontece. E eu acho que os percalços vai acontecer, e os desafios estão aí. Isso não é só com vocês que vai acontecer, e a gente vai superando. É verdade. Mas tá bom, então. Obrigada, Eliana. Até uma próxima. Já tem um convite de uma webconferência para a disciplina de Ecologia de Comunidade sobre o fogo no Pantanal. Mas essa é uma história para um outro pôr do sol. Hoje ela não vai falar sobre isso. E aí eu quero agradecer também a participação de todo mundo, a presença, né? E desejar para vocês um bom final de semana. Pedir para vocês não esquecerem de saírem da chamada, da webconferência, porque senão eu não consigo gravar, ela gerar o link para gerar o arquivo para gravar. E muito obrigada de coração, Eliana, de novo, pela disponibilidade em estar passando um pouquinho do seu conhecimento para nós, tá? Pessoal, muito obrigada. Acho que eu até coloquei aí, foi a melhor aula virtual assim que eu já ministrei até agora. Talvez assim, pela interação, né? Fala de dentro, assim, eu fico eufórica. Imagina, se vocês precisarem, se vocês quiserem vir com esse laboratório, a gente dá um jeito, parcerias a gente consegue. Como eu falei para vocês, tem que ter cara de pau e seguir, porque infelizmente nosso país não dá valor à ciência. Se a gente tem que fazer assim uns sacrifícios. Mas muito obrigada de coração e no próximo encontro eu vou falar um pouquinho sobre fogo. Tá bom, então. Beijão. Beijo. Obrigada. Foi maravilhosa, Eliana, maravilhosa. Parabéns.